Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando com mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, hoje excepcionalmente na quinta-feira, tá? Mas sempre com a sua essência de discutir questões em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal, envolvendo a educação, envolvendo a cultura. Hoje não é diferente, hoje vamos debater a importância da filosofia e da sociologia na formação dos jovens. E para discutir sobre esse assunto, eu recebo aqui com muita satisfação o professor Agenor Florencio, professor de filosofia e de sociologia, que vai discorrer sobre esse assunto tão importante. E eu já saúdo aqui o professor Agenor. Muito obrigado, professor, pela presença, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu espero dar conta das perguntas e vamos fazer com que os jovens possam refletir sobre a importância da filosofia e da sociologia nos seus cotidianos. Antes de começar o papo com o professor Agenor, é só mandar aí um agradecimento, falar aí sobre os nossos parceiros comerciais que sempre estão nos ajudando, começando aí pelo Bocata Gastronomia Saudável, para você que precisa de dieta, tem restrições alimentares, segue lá o Bocata, vou passar aqui o contato, 99402-6193, segue o Bocata aí nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Vamos passar aí para o Jocauto do meu amigo Fernando, aqui mesmo de Parnamirim, na rua Vale do Sol. Câmbio automático, CVT, peças e serviços. Aí o Fernando, só passar aqui o telefone rapidamente do Fernando, 3272-5829, é o telefone do Fernando da Jocauto. Passando aí agora para o próximo parceiro comercial, o Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal, 3217-7814, a Quipão Premium. Passando agora aí para mais um parceiro comercial, sempre ele, o Bai Restaurante Humilde Tião, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal, sempre presente aqui nos apoiando, o nosso querido Tião. E para fechar, Laricão Roots, na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta, em Natal. Telefone 98887-6312. Segue aí o Laricão Roots Lanches nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. Agora sim, começando aqui o papo com o professor Agenor Florencio. E uma questão muito simples para a gente introduzir o assunto, professor. Para que servem filosofia e sociologia? Eita, vamos lá. É importante essa pergunta porque a filosofia e a sociologia, elas nos ajudam a situar o nosso lugar de fala e entender como funciona o nosso dia a dia, além daquela visão que o próprio cotidiano se apresenta. Por exemplo, você pode, dentro da filosofia, entender como funciona situações importantes no seu próprio dia a dia a partir de conceitos. O seu modo de agir é direcionado à perspectiva das suas condutas, e aí entra a discussão da ética. Você vai ter todo um direcionamento frente aos acontecimentos que vem se dando agora devido à pandemia, e como a filosofia pode te ajudar melhor a entender essa relação, desde a ideia da questão do luto, de saber lidar com esse tipo de situação, até mesmo com as novas mudanças de comportamento vinculadas à ideia do isolamento social, do processo de você evitar o contato, como você tinha antes. Então, a filosofia, ela pode te ajudar a isso. A sociologia, ela te traz de forma direta a possibilidade de você entender que o nosso cotidiano, ele é relacionado a partir de fenômenos sociais. E como esses fenômenos sociais influenciam diretamente na nossa conduta. Um exemplo bem claro disso é esse novo termo que surgiu agora, que chamam de novo normal, que é uma possibilidade de refletir como dentro desse cenário os acontecimentos devido à pandemia estão ressignificando as relações sociais. Imagine que hoje as crianças, quando chegam na escola, que estão tendo acesso ao ensino híbrido, né, elas chegam, não podem mais se abraçar como antes. Então você vai trazer elementos da sociologia que te ajudam a entender. Essas duas disciplinas, elas são fundamentais porque elas procuram, dentro das suas áreas de conhecimento, tentar fazer com que o indivíduo se perceba no processo de formação. E quando ele se percebe, e aí ele vai conseguindo ter uma certa propriedade e ao mesmo tempo vai se ressignificando o modo de agir.
Uma das premissas básicas da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, é justamente a formação integral do indivíduo, ou seja, um indivíduo plenamente consciente das suas atribuições, do seu papel social, conhecedor das mais diversas instâncias sociais. Mas você diria que é possível formar esse indivíduo integral, esse indivíduo pleno, sem a criticidade e o poder de reflexão que a filosofia e a sociologia promovem? Um indivíduo, ele tem que perceber que ele é como se fosse uma mochila, que ele vai acumulando itens que podemos chamar de experiências, mas que esses itens nunca se esgotam. A formação do indivíduo acompanha durante toda a vida. A filosofia e a sociologia, dentro da discussão do ensino médio, por exemplo, contribui diretamente para que o indivíduo ele possa ter leituras sobre determinados acontecimentos e que ele possa ressignificar suas próprias ações. E aí você vai ter determinados caminhos, como por exemplo, hoje tem-se a ideia de que é inconcebível uma perspectiva de ditadura militar, por exemplo, de ditadura, porque você sabe que você não vai ter a pluralidade de ideias, liberdade de expressão e outros problemas que eram colocados como se fossem ruins. E aí você vai ter, dentro da perspectiva, a necessidade de fazer com que o indivíduo perceba que a vida em sociedade deve ser vivida com base em duas premissas: ser formado para o mundo do trabalho e formado de forma direta para aquilo que é mais importante, que é a sua concepção enquanto indivíduo. Ele perceber que ele é um agente em transformação, que essa transformação é constante e que ele tem um devir, ele tem um papel a desempenhar na sociedade. E quando ele percebe esse papel, ele vai começar a entender como é importante ter um suporte teórico, ter um aporte intelectual que ajuda ele a melhor esclarecer o seu próprio papel na sociedade. Nesse momento em que a nossa democracia é aviltada por uma polarização política, pela falta de respeito ao contraditório, às opiniões do próximo, você entende que a filosofia e a sociologia podem atuar no sentido de oferecer ferramentas, sobretudo para a aquisição de uma dialética, para o desenvolvimento de uma argumentação em torno de um diálogo mais profícuo? Hoje, dentro dessa polarização, você percebe que existe um esforço muito grande para a negação de algo que é simples: a ciência, o Estado democrático de direito e, o que é mais importante, a formação do indivíduo para suas liberdades individuais. E aí você vai também, ao mesmo passo, tirando a importância do Estado frente às suas obrigações, e aí você vai meio que deixando o indivíduo à deriva, fazendo com que ele possa se ressignificar. O grande problema é que a sociologia e a filosofia, elas mostram para o indivíduo, a partir de experiências históricas e de alguns acontecimentos, que isso não é possível, não é uma coisa tão linear, que é preciso você perceber e refletir que você deve defender três coisas básicas: a vida em solidariedade, em comunidade, defender a ciência e defender a importância do Estado intervindo nas suas responsabilidades. E aí você está tendo todo um caminho que deve ser guiado para esse fim. Um exemplo claro que nós tivemos foi quando nós tivemos agora um jogador de futebol, que foi o Robinho, sim, que ele ia para o time do Santos e ele era acusado de violentar sexualmente uma mulher na Itália. E teve todo um processo de consciência dos jovens da torcida do Santos, homens e mulheres, que não queriam um jogador com esse tipo de postura. Então mostra como a importância dessas disciplinas são extremamente ricas para a formação desse imaginário social. É claro que a pandemia é absolutamente nefasta, vitimou milhões de pessoas pelo mundo. Aqui nós estamos chegando num número trágico de 340 mil óbitos. No entanto, ela tem oferecido a esses jovens alguns ensinamentos do ponto de vista filosófico, como, por exemplo, apontar para eles que a vida é instável, de que a vida não está sob controle, como muitos garotos acham que a vida está sob controle. Você acha que a pandemia, de certa forma, tem oferecido alguns ensinamentos filosóficos no sentido da instabilidade da vida? É interessante isso, porque hoje o grande problema que as pessoas enfrentam, Otávio, na vida, sobretudo os jovens, é a questão da ansiedade, a questão da crise de sentido, né? E aí leva a problemas desde a nomofobia, a vícios vinculados a questões envolvendo pornografias, má alimentação, essas coisas.
E aí você vai percebendo que a filosofia, junto com a sociologia, tem explicações para isso. Do ponto de vista da filosofia, você vai ter, né, toda uma tradição que era meio vinculada a uma premissa, num contexto diferente, mas que ajudava, que era a filosofia no período helenístico, por exemplo, para você saber lidar com os desafios que dependem ou não de você. Numa pandemia, por exemplo, se você tivesse uma discussão estoica minimamente construídas por Epicteto ou até mesmo por Marco Aurélio, você ia perceber uma coisa simples. O que depender do indivíduo para se proteger do vírus e não transmitir, também não acometer sua própria vida, ele deve fazer. Agora, aquilo que foge dele, ele não tem condições. E é entender o simples. A vida não é uma linearidade, né? A vida ela é feita de atravessamentos. E você deve entender que esses atravessamentos estão se dando e que dentro das suas ações você deve criar estratégias para poder evitar ou não. E aí cabe a você o uso de estratégias da filosofia, o uso do entendimento do cenário político, social em questão, para que a sociologia possa te deixar a par, para que você evite determinados direcionamentos. Você diria que a filosofia e a sociologia perdem ou perderam espaço numa sociedade como a nossa, porque nós somos incitados o tempo inteiro a uma visão mais pragmática das coisas, ou seja, o ideal hoje é você passar num concurso, é você contribuir economicamente, é você se inserir no mercado de trabalho, e filosofia e sociologia, eles não oferecem um retorno imediato, algo palpável, isso na cabeça dos jovens? É interessante perceber que hoje existe uma procura pela filosofia e sociologia como uma espécie de formação secundária, um complemento. Se você vai hoje numa graduação, sobretudo no noturno, nas licenciaturas da filosofia e ciências sociais, você vai perceber que tem muitas pessoas que já estão com a vida organizada e que outros estão lá porque tem uma necessidade de entrar na universidade para ver o que vai dar, como dizem. E aí você vai perceber que o mercado de trabalho, por si só, ele é bem competitivo. E aí essa lógica para professores de sociologia e filosofia, por exemplo, para pesquisadores da filosofia e da sociologia, é mais restrita. Então isso também tem gerado um impacto. Acontece muito hoje que os jovens procuram a filosofia como uma estratégia de formar estilo de vida, etc. Você tem vários cursos de filosofia que te ajudam nisso, e os indivíduos hoje procuram também a sociologia como uma estratégia de formação ampla. E aí essa formação é para a questão da cidadania, da prática dos valores de uma sociedade livre, democrática, etc., né? Mas que para a formação isso não acontece com a velocidade como em outros cursos. Professor, a filosofia, sobretudo, sofreu nos últimos tempos ataques reiterados por setores mais conservadores da sociedade, no sentido de uma possibilidade de doutrinação marxista em salas de aula. É claro que nas universidades públicas, sobretudo nos cursos de humanas, há um predomínio realmente do pensamento mais à esquerda. No entanto, esse fato pode servir para acreditarmos nessa possibilidade de haver uma lavagem cerebral nas salas de aula por causa de uma ideologia política do professor? Eu acredito que não. Inclusive, dentro da própria ciência social, existe uma teoria que fala sobre uma suposta neutralidade do modo de agir para os desenvolvimentos, que é com Max Weber a neutralidade axiológica, que ele vai falar lá em Ciência e Política, duas vocações, mas é interessante que a gente perceba que o conhecimento ele não é neutro em si, e o professor que valoriza ensino, pesquisa e extensão, ele está preocupado com a tríade, temas, conceitos e teorias. E aí você vê que ali, dentro desse discurso que se tem de que existe uma suposta doutrinação, você está percebendo a negação, né, da própria ciência. Assim como aconteceu no fascismo lá do Mussolini, primeiro desmoralizam a pluralidade de ideias da universidade para depois inviabilizar o próprio investimento e achar que aquilo não é eficaz. Então isso é meio que naturalizado frente a essas ações. Nós tivemos um movimento muito complicado, que foi o movimento como a Escola Sem Partido, por exemplo, que depois comprovou que a Escola Sem Partido tinha um posicionamento antipluralista, que via de regra isso não se coloca. E aí você vai ter também que era um esforço ali
daquilo que Voltaire um dia falou, né, de resgatar o fanatismo e acabar com a liberdade de expressão. E aí você vai ter toda uma preocupação que não acontecia como deveria. Então, assim, é muito complicado quando a gente escuta isso, porque você vê na prática que os professores, eles têm uma preocupação plural. E aí você vai ter outra situação. Hoje, o professor, ele tem que ter o cuidado que sempre teve, que é com o rigor científico, mas que hoje qualquer situação que é vinculada a um pensamento crítico à sociedade vigente, ele é potencializado e aí ele é colocado numa dimensão que não condiz com a própria prática do professor. As mídias sociais, você acha que as mídias sociais são espaços em que os princípios da sociologia e sobretudo da filosofia, argumentação, proposição de ideias, questionamentos, eles têm espaço? Ou as discussões nas redes sociais são pouco produtivas, justamente porque as pessoas trabalham com certezas, com verdades absolutas e não questionamentos? É muito interessante sua pergunta, Otávio, porque o Slavoj Žižek, quando ele vai falar né, dentro desse cenário, ele vai usar o termo da ideologia do ódio. Hoje as pessoas usam as redes sociais não como uma ágora, né, um espaço de debate plural. Essa ágora pós-moderna não visa a pluralidade, visa a perspectiva do que ele chama de ideologia cínica. Eu sei que eu estou ofendendo alguém, sei desse tipo de potencial, mas mesmo assim eu faço. E aí você vai ter, né, estudos sobre isso. Como nós estamos estudando a vida de sociedade e as redes sociais produzem a vida de sociedade, você vai ter um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que ele tem uma discussão muito pertinente, uma obra chamada No Enxame, que hoje nas redes sociais parece que você vive numa espécie de enxame, onde as pessoas vão para lá, debatem, dialogam, e parece que elas estão, quando são ofendidas ou quando são criticadas, no enxame de abelha. E elas são extremamente criticadas, são negadas, e muitas vezes elas não têm o direito de fala, né? E aí acaba tendo um comprometimento de toda a vida do indivíduo. Um exemplo que nós tivemos foi a Carol Conká, no fenômeno lá do Big Brother Brasil, e todas as retaliações. Então, assim, as redes sociais, elas produzem informação e entretenimento. Dificilmente vai produzir conhecimento, você tem que saber o que você quer ali. E aí a ciência social, a filosofia, elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo naquele movimento. Você acha que a filosofia e a sociologia ficaram muito tempo de fora das salas de aula? Em 2008, que foi criada a obrigatoriedade delas voltarem, mas durante a ditadura militar, por exemplo, elas estiveram fora de sala de aula. Mas você acha que elas ficaram esse tempo fora por fazer parte de um projeto nefasto de poder, de idiotização das pessoas, ou de transformar as pessoas numa massa destituída de senso crítico, de poder mais apurado, de reflexão? Isso me lembra até aquela cena do filme, cena clássica do filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? A cena inicial do filme, dos trabalhadores ali se aglomerando na porta de uma fábrica. É por aí? A ideia é essa? É interessante isso, porque a sociologia e a filosofia, elas hoje são referência. E aí elas são referência porque elas estão sendo pensadas a partir de vários caminhos. Um dos principais caminhos que estão sendo pensados é que elas ajudam nessa formação bem ampliada. E durante o momento que ela esteve de fora, ela faz com que o indivíduo não reflita os temas com tanta propriedade como hoje. E aí você vai ter a quebra, né, de determinadas situações. Por exemplo, durante o período da ditadura militar, você tinha um processo de passividade do ponto de vista da busca por cidadania muito grande. Hoje ainda acontece, mas você tem grupos que ainda resistem a esse processo, né, com mais força do que antes. Outra coisa também que acontece dentro da filosofia e da sociologia, dentro dessa lógica, é que naquela época os meios de comunicação, a partir sobretudo da TV e do jornal e do rádio, eram meios de alcance que formavam opinião pública. E agora você vai ter uma quebra disso, em tese, com um conhecimento filosófico que questiona toda essa estrutura. E aí você vai ter até um fenômeno das notícias falsas, que é uma ideia de naturalizar o óbvio para os indivíduos. Porque criaram essa perspectiva exatamente porque essas duas disciplinas são extremamente relevantes dentro dessa ideia de fazer com que o indivíduo reflita para além das estruturas que se apresentam para ele no cotidiano.
Essa questão talvez independa do estudo da filosofia e da sociologia, mas podem ser inseridas também. Você acha que hoje, mesmo com esse manancial infindável de informações que os jovens, que as pessoas de uma forma geral têm à disposição, mas sobretudo os jovens, mesmo com essa gama de possibilidades de informações a todo momento, em todas as plataformas, nós temos gerações mais, não vou dizer alienadas, é uma palavra talvez forte, mas que estão afastadas da discussão pública, estão alijadas da discussão pública, do que está acontecendo no seu entorno, na sua comunidade. É uma pergunta complexa com relação às demandas, mas é para entender que o objetivo dessas disciplinas é fazer com que o conhecimento se democratize no chão da escola. E aí as redes sociais, elas por si só têm um movimento que são inclusivas, mas também são excludentes. Porque você vai vendo que nem todo mundo vai ter acesso às redes sociais como uma forma de entretenimento, né? Nem todos têm a mesma condição, apesar de que o acesso cresce cada vez mais. Então se torna um desafio. O grande desafio hoje é o indivíduo que trabalha com filosofia e sociologia, o professor, ele possa usar isso como uma perspectiva formativa, que ele possa ampliar e que ele possa entender que o chão da escola, a formação que ele vai ter acesso, ele pode fazer com que o indivíduo se torne cada vez mais crítico e perceba que ele, enquanto sujeito, ele tem uma função na sociedade de melhorar não a sua vida enquanto indivíduo, mas também a das pessoas que ele está ao redor. Um dos conceitos que eu mais gosto na sociologia, são básicos, é o do estranhamento, a desnaturalização, que nos faz refletir que certos aspectos nefastos da sociedade não devem ser considerados naturais. Como muita gente já imagina que a homofobia, que o racismo, que a pobreza são coisas naturais. Você entende que o estudo mais apurado dessas disciplinas podem nos fazer abrir os olhos, digamos assim, e lutar contra essas coisas que hoje estão naturalizadas na nossa sociedade? Sim, e é interessante que a gente possa perceber que a desnaturalização acontece com uma coisa simples. Conhece a história, tem acesso a autores que pensaram e viveram momentos históricos e que trazem discussões atuais para que a gente possa refletir. Um dos grandes problemas que acontece hoje é que existem notícias falsas, existem todo um cenário de manipulação que faz com que a capacidade reflexiva e crítica do professor não seja uma espécie de aliada para formar cidadãos melhores. Mas você também já tem em frente a isso, né, todo um cenário que desnaturaliza, que quebra o paradigma de mostrar para o indivíduo, né, que nem tudo que ele vive é naturalmente construído e que ele vai aos poucos, né, quebrando essa tese. E aí você vai desde a violência contra a mulher, numa sociedade patriarcal como a nossa, até mesmo a perspectiva de naturalizar a violência em jogos de futebol, por exemplo, da rivalidade e essas coisas que se desencadeiam. O que você acha dos intelectuais públicos, desses intelectuais que atuam muito bem hoje nos canais da internet, de sociologia, de filosofia sobretudo? Você acha que eles conseguem construir essa ponte, digamos assim, entre o conhecimento acadêmico e a população? É interessante isso, porque a gente poderia até ter só um tema para isso que é muito pertinente. Sim. Mas é interessante perceber que eles fazem um movimento dialético, de contrários, bem hegeliano. É um movimento de perceber que eles são importantes porque eles levam a filosofia para o cotidiano, são úteis porque nos ajudam a entender, eles nos ajudam a trazer premissas da filosofia clássica, por exemplo, para o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo, né, esse movimento dialético é contrário, eles correm o risco de se tornarem novos sofistas. Vão apenas para vender o conhecimento para aqueles que têm interesse em adquirir e aí a vida se organiza. Não é que todos sejam assim, mas você percebe que boa parte da população brasileira não lê como se gostaria a realidade, e aí eles usam isso como uma estratégia também de persuasão. Por isso que você vai ter cursos rápidos de filosofia, você vai ter filosofia voltada para temas do dia a dia, que não é errado, mas o modo como você constrói, às vezes dá a sensação de que aquilo é suficiente, e o indivíduo acha que a filosofia não é uma coisa formativa. Pode correr o risco para ele achar que a filosofia é um estilo de vida. Você vai ter um curso rápido, vai te melhorar em alguma coisa e você vai seguindo como se fosse autoajuda. Então tem essa
perspectiva que é bem sensível. A gente já está chegando mais ou menos ao final do nosso programa, professor, mas eu ainda tenho duas questões para fazer, e uma delas é a seguinte: a relação da filosofia e da sociologia com o Enem. Você entende que os jovens estudam a filosofia e a sociologia da mesma maneira pragmática pela qual estudam outras disciplinas, e você entende que essas disciplinas devem ser estudadas de uma maneira distinta, e qual é essa maneira? Interessante, porque hoje existe um movimento que é assim, Otávio. O aluno, aquele aluno que se dedica à filosofia e sociologia, tem escolas hoje que já oferecem, né, a filosofia desde a 6ª série do ensino fundamental. E aí ele está lá no 6º ano do ensino fundamental, até a 3ª série do ensino médio, tendo filosofia. Então ele tem uma boa base. Então aquele que se dedica, além de se tornar uma pessoa mais interessante e tal, de ter condições de resolver a própria vida em que segue, ele também vai ter outra coisa. Ele vai ter capacidade de ser um bom aluno para o Enem. Tem bons argumentos, ser naturalmente um aluno que é um bom leitor, criar condições para isso. O problema se dá quando o aluno menospreza ou subestima a filosofia e a sociologia. E aí acontece que muitas vezes eles vão ter dificuldades. A dificuldade que ele vai ter é que lá na frente, só lá no cursinho, ele vai procurar a importância da disciplina e não percebe que ele poderia ter matado esse tempo dentro da sua própria formação no ensino médio, na educação básica mesmo. Uma última pergunta, professor, já agradecendo demais pela tua presença, o conteúdo riquíssimo que você está apresentando aqui. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo no canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e pela TV Potiguar Notícias também está gostando. Uma última pergunta com caráter provocativo, porque eu não sei se você vai concordar. Mas a filosofia e a sociologia, o estudo mais apurado delas, pode oferecer para os alunos, sobretudo da rede pública, um entendimento de que o Enem na verdade, ou ele se constitui, na verdade, como um reflexo dessa desigualdade que a gente tem no campo educacional, que é, na verdade, um reflexo do que é a desigualdade no campo social. Mas eles talvez entendam que, na verdade, esse sistema do Enem é extremamente desigual, é um reflexo dessa desigualdade que ocorre no campo da educação, se a gente for aferir o ensino que é disposto na rede privada e o ensino que é aferido na rede pública? É muito interessante porque se a função da sociologia é desnaturalizar, né, e quebrar esse estranhamento frente a vários acontecimentos, nós fazemos isso com a educação. Nós mostramos, né, na rede pública e privada, sobretudo na rede pública, que a escola é um espaço de reprodução de desigualdades sociais. Se durante a pandemia nós tínhamos escolas que estavam com acesso remoto e tinham alunos que estavam em casa sem saber como estudar, e aí ainda teve o exame nacional com a nota de corte altíssima, como está sendo agora o SISU, você percebe aquilo que Pierre Bourdieu coloca, que a escola é um espaço de reprodução das desigualdades sociais e que aquilo que é culturalmente construído, os hábitos e o capital cultural, muitas vezes é naturalizado e o indivíduo atribui para si um problema que é de uma estrutura existente que já exclui por natureza na sua própria formação. Então ele vai se percebendo no processo e aí cabe ao educador da sociologia e da filosofia trabalhar essas premissas para que o aluno perceba o seu lugar de fala e entender de fato como acontece a ideia da estrutura. Aí quebra a ideia da meritocracia, de que é merecimento e que de fato a sociedade tem uma situação de exclusão. Perfeito. Tem algumas entrevistas que eu sinto que daria papo para horas, né? Como é o caso dessa daqui, certamente, mas já fica o convite aberto para uma outra oportunidade de você vir aqui para a gente discutir outros assuntos relacionados à sociologia e à filosofia. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Até mais e parabéns pelo projeto, muito importante. Antes de terminarmos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, só chamar mais uma vez os nossos parceiros comerciais, começando aí pelo Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa de dieta, de restrições alimentares, o Bocata é o lugar. Só mandar aqui o telefone 994026193, segue aí o Bocata nas redes sociais. Passando aí para o Jocauto do meu amigo Fernando, na rua Vale do Sol, aqui mesmo em Parnamirim, câmbio automático CVT, peças e serviços aí do meu amigo Jocauto. Só passar o telefone rapidamente, 3272-5829 é o telefone do Jocauto. Quipão Prêmio, Avenida das Alagoas, Neópolis, em Natal, da minha amiga auxiliadora,
3217-7814. Segue aí que com o prêmio também nas redes sociais. Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal, sempre aqui o nosso parceiro comercial, Humilde Tião, Bar Restaurante, grande abraço para ele. E finalizar com Laricão Roots Lanches, que na rua Quintino Bocaiúva, 35, na Cidade Alta, Natal. Telefone 98887-6312. Segue aí também o Laricão Roots Lanches no Instagram e no Facebook. É isso aí. Próxima semana, mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Compromisso firmado. Vejo vocês lá.